Porque nós, a brincar, vivemos numa ditadura de Bloco Central que apenas era diferente da altura do Salazar. Na altura do Salazar havia uma ditadura de um partido. Aqui tiveram uma ditadura de dois, que no final do dia nem sequer eram muito diferentes um do outro. Enfim, PS e PSD. Há gente competente em todos os lados, obviamente, não são todos assim. Agora, o meandro da corrupção é tão forte, em Portugal, que tira qualquer valência de qualquer pessoa competente que lá esteja no Bloco Central. Depende da distribuição dos votos. É muito difícil dizer. Agora, eu acho que se o Chega a ficar em primeiro, nós temos uma garantia. É que da minha parte, não vai haver cordões sanitários. Ponto 1. Da minha parte, há a garantia de que vamos ter um governo de direita. E não um governo com super geringonças. É um governo de direita. Um governo para mudar, para fazer reformas. À direita. E, portanto, conto com todos à direita. Só antes de continuar, não quero interromper muito, mas tenho que interromper porque sabem a questão dos copyrights, peço a vossa compreensão nesse aspecto. Mas comparem este discurso do André Ventura, que efetivamente está a dizer que querem uma alternativa não só política, mas também ideológica, civilizacional, com ideias e morais e ética diferente para o país, à direita. E ontem, o Hugo Soares, que é o secretário-geral do PSD, ou seja, o número 2 do Luís Montenegro, a dizer que até, se fosse preciso, fazia acordos com o PCP e com o Bloco de Esquerda, mas que o Chega não. Portanto, fazem acordos com malta que são negacionistas de determinados a nível da história do mundo, que são completamente desumanos, coisa que nunca devia ter acontecido. Mas negam essas coisas, não sei se têm noção disso. Mas que o Chega, que é um partido conservador de direita, negam-se a fazê-lo. É impraticável. E se o Chega não incluir esse governo à direita? Em que posição ficará o Chega? Mas aí isso depende dos portugueses, eu já deixei claro. Os dois partidos aqui que contam, o PSD e o Chega, isto se exprimou pela Iniciativa Liberal, mas porque as sondagens nos mostram. Há dois partidos que podem fazer uma maioria, o Chega e o PSD. Posto isto, nós temos que dizer às pessoas e ao Presidente da República... A Iniciativa Liberal já diz que não fará acordos com o Chega. Mas, Luís Montenegro também tem sido muito claro. Eu às vezes fico incrédulo quando ouço isto. Quer dizer, a Iniciativa Liberal diz que não faz acordos com o Chega. A Iniciativa Liberal teve 5% na sondagem, ou 6% nas sondagens. A Iniciativa Liberal tem provavelmente o líder, e sem desprimor à Iniciativa Liberal, que até é um partido que, economicamente falando, eu respeito imenso e gosto imenso de algumas propostas da Iniciativa Liberal. Mas eu não posso ser hipócrita comigo mesmo e dizer que Rui Rocha não é dos líderes parlamentares, dos líderes políticos mais fracos daquele Parlamento. A verdade é essa. Eu acredito piamente que Rui Rocha é talvez o líder político mais fraco que existe no Parlamento. Quer dizer, existe Luís Montenegro. E isso é o que talvez faz com que também a própria direita, que não é direita nenhuma, mas que o centro, ok, porque a direita só é representada pelo Chega, mas o centro esteja tão em perda eleitoral, quer o PSD, quer a Iniciativa Liberal, que ganha, mas não ganha aquilo que deveria ganhar. A Iniciativa Liberal, desde há 2 anos para cá, num país socialista em que as políticas socialistas não têm dado resultado, ou melhor, têm dado resultado, mas negativo, só ganha 2%, se não estou em erro. Eu, se fosse aos eleitores da Iniciativa Liberal, ficava preocupadíssimo e dizia, por favor, Rui Rocha, vai-te embora e coloca aí João Coutinho Figueiredo, Carlos Guimarães Pinto ou Bernardo Blanco. Porque é a única forma de conseguirem capitalizar o eleitorado. Porque com Rui Rocha será muito complicado. E os eleitores do PSD, neste momento, estão todos a rezar a Deus, qualquer que ele seja, para que fique lá Carlos Moedas e não Luís Montenegro. A verdade é essa. A verdade é essa. Não, mas o André Ventura tem esperança, acredita em algum tipo de aproximação? Mas com o devido respeito, eu acho que Luís Montenegro fica refém. Com o devido respeito, a Iniciativa Liberal tem 6% ou 5% das intenções de voto. Portanto, não é conversa para esta mesa. Honestamente, nem estou a ser deselegante porque tenho o meu respeito pela Iniciativa Liberal. Agora, nós estamos a falar de um cenário em que o Chega tenha 17% ou 18% e o PSD 25% ou 26%. Ou então, o Chega tenha 23% e o PSD 21% ou 22%. E vamos falar de um cenário em que existe uma coligação à direita que o Chega não é incluído. Muito bem. Como é que fica o Chega? Mas, isso não é... Fica na oposição. Não é? Fica na oposição. E para quem acha que talvez 21% ou 23% é muito, eu quero relembrar que os grupos da família política europeia do Chega, por toda a Europa, têm resultados dentro disso. Vou-vos dar um exemplo. Há bocado dei o exemplo da Finlândia. O Chega finlandês, o Finns, teve 20%. E lembram-se que eu disse que o partido que ganhou teve 21%. O primeiro lugar ficou com 21%, o segundo lugar com 20% e o Chega finlandês ficou com 19% ou 20%. Já não sei se foi em igualdade pontual. Mas teve 20% praticamente. O AfD na Alemanha, nas sondagens, está com 24%. É o segundo maior partido. E está apenas a 2% da CDU, que não é a CDU comunista, como nós temos aqui em Portugal, é uma espécie de centro-direita. É o partido da Merkel. Portanto, não é descabido de todo. Não é descabido de todo. E nós sabemos que a proximidade dos vizinhos europeus, normalmente a coisa acontece aqui posteriormente.
incluído, nós estaremos na oposição, sem problema nenhum, porque nunca foram os cargos que nos motivaram. E, portanto, imagina o seguinte, imagina que o PSD tem uma maioria, tem uma minoria, mas uma maioria face aos outros, e decide fazer antes um governo minoritário. Está no seu direito. Nós é que já dissemos que se não for um governo para reformar, não seremos André Ventura, Já agora a malta que está a fazer doações, não se preocupem, eu não me esqueci de vocês, só quero ver a entrevista toda, no final responderei a toda a gente, até ao Sócrates. Muito obrigado a todos. o Presidente da República já lhe sugeriu alguma vez que o Chega não integre um governo de direita? Já houve algum tipo de abordagem nesse sentido? Honestamente, eu não posso referir conversas que tenho com o Presidente da República sobre a formação do governo, que se tornaram mais sérias nos últimos tempos, devido à situação política. Há uma coisa que lhe posso dizer, e acho que o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, não vai desmentir. Ele, Presidente da República, no exercício do seu mandato, uma vez disse-me isto. Presidente André Ventura, se eu não o fiz nos Açores, eu não o farei face ao Governo Geral. E, portanto, o que Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer, e bem, é dizer, sim, eu não estarei parte dessas negociações, mas eu não obstacularizei. Eu não criarei obstáculos a um governo que os portugueses votem e que tenha uma maioria de Chega e PSD à direita. Eu acho que Marcelo aqui está bem. Se me perguntarem se eu acho que Marcelo, e acho que André Ventura terá a mesma opinião, se Marcelo quereria dar posse a um governo com o Chega, não quereria. Mas Marcelo Rebelo de Sousa, até nos debates presidenciais que teve, até com o próprio André Ventura, disse que se os portugueses assim o entenderem, se o Chega fosse o partido mais votado, então Marcelo iria dar posse a um governo do Chega, porque em democracia significa a voz do povo, ou melhor, o governo do povo, e portanto o povo no caso seria soberano. Já o mesmo não se pode dizer. E Marcelo, muita atenção, porque Marcelo nunca caracterizou o Chega como um partido extremista. Nunca. Marcelo, a caracterização que fez ao Chega foi um partido de direita securitária, embora eu acho que o Chega neste momento não o seja, é um partido de direita conservadora, com alguma tendência liberal também, mas não radicaliza, não chama extremista, porque efetivamente compreende a realidade partidária, mesmo não concordando com ela. A realidade é essa. E isso, em determinado aspecto, é sensato. Já agora, pessoal, metam like na live, estamos a caminhar para os 1000. Portanto, 1000 likes quase aí à porta. Portanto, metam like, malta, que ajuda bastante. Muito obrigado. Portanto, eu retirei destas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa que o Presidente da República não se oporá a um governo com o Chega ou a um governo liderado pelo Chega. E assim é que é a democracia. As pessoas é que escolhem o governo, não é o Presidente da República. E perante um cenário desse, uma solução governativa dessas, quais são as exigências do Chega? Quantos ministérios é que quereria? Se o André Ventura queria integrar, a minha posição nunca foi a questão. Sempre disse que se o problema fosse eu estar no governo, isso não é problema. Porque não é a minha ambição que me move. É termos um governo reformista, de direita. Isso seria a questão. Segunda questão. Nós estamos a assistir a uma queda de um governo precisamente por investigações criminais e corrupção. Eu sempre disse, desde o início, quando só tinha um deputado, a grande bandeira do Chega é a reforma da justiça. A autonomia do Ministério Público, dos tribunais, garantir a independência da Polícia Judiciária, todas as polícias. E era uma área que o Chega, era uma área que o Chega gostaria de ter. Exclusivamente? Portanto, eu acho que pelo que o André Ventura está a dizer, os ministérios que o Chega iria procurar ter seria da Justiça, quanto muito eu acredito a Administração Interna também. Eu acho que eram os dois ministérios que se assemelhavam. Agora, se o PSD tiver 23% e o Chega tiver 20%, por exemplo, os ministérios têm que ser partilhados, porque a percentagem é quase a mesma. Não escolheu. Depende dos resultados. Repare, se o Chega tiver 6% ou 7% ou 5%, o Chega não vai ser tão exigente como se tiver 15 ou 16. Mas isto é uma questão de exigência minha. É das pessoas. Imagino que 18% do eleitorado vota no Chega. Então isto significa que uma grande parte do país exige ter também a correspondente representação no governo. E relativamente... Atenção que ficam já a saber, para quem entrou entretanto, eu vou fazer vídeo de análise à sondagem amanhã, mas com 17% ou 18%, o Chega tem um resultado muito volumoso. E, portanto, se estivermos a falar vamos imaginar que o Chega tem 21% ou 22%, se isso for execuível. 21% ou 22% dá à volta de 70 deputados. 70 deputados um bocadinho menos, dá à volta de 60 e tal deputados, dependendo também das conversões nos círculos eleitorais. Mas 60 e tal deputados é quase o mesmo que o PS tem agora nas sondagens. Ou seja, podemos estar a falar de uma realidade em que Chega e PS estão empatados. Na outra sondagem que saiu há 3 dias atrás, o Chega estava apenas a 16 deputados do Partido Socialista. Agora, qual é que é a legitimidade de um partido que só tem, por exemplo, mais 15 deputados que o Chega dizer em 12 ministérios, vamos imaginar, tu só tens direito a um quando o nosso número de deputados é quase igual? Não faz. Não faz sentido.
O seu grupo parlamentar, sim, quais são os seus objetivos de crescimento? O que eu gostaria, em termos de objetivo, era ter o maior grupo da Assembleia da República. Ou seja, independentemente de serem 70 ou 80, era ter o maior grupo da Assembleia da República. E teria quadros suficientes para integrar isso? Temos muitos quadros. Temos muitos que vieram do CDS, do antigo CDS, mas temos outros que vieram do PSD. E, aliás, como referindo novamente à sondagem mostra hoje, o Chega recebe essencialmente, e isto é curioso, os seus votantes de dois partidos, PSD e PS. Eu peço desculpa estar a dizer, eu sempre disse isto, mas eu sempre disse isto. E quem acompanha mais o canal, eu sempre disse isto. A maior parte do eleitorado do Chega, acredito que venha alguma parte do PSD e do CDS, como é óbvio, mas desengane-se quem acha que não vem malta do PS. Vêm imensas pessoas do PS. Porque o povo português, o eleitor português médio, não é um eleitor ideológico. Não é alguém que segue uma linha ideológica e uma matriz de pensamento muito fixa em termos da teoria política. Não. Muito pelo contrário. É alguém que segue pela simpatia da personagem, da personalidade política. Quase uma questão unipessoal. E o André Ventura ganha com isso e o próprio Chega também, que sabe capitalizar isso muito, mas muito bem. E, portanto, na sondagem, creio que 10%, já não sei como é que era, 17%, mas 10% das pessoas que votavam no Chega, ora tinha vindo do PSD, ora tinha vindo do PS. Portanto, mais de metade do eleitorado do Chega atual veio do Bloco Central, o que é ótimo porque significa que as mentalidades, de uma forma ou de outra, estão a começar a mudar em Portugal. E isso tem um efeito positivo.